E aí, vamos ao ponto que nos interessa. O que esse grande reset tem a ver com essa atual guerra no Irã? Ou como essa guerra no Irã acelera esse processo? Aí que podemos é a parte legal. estar vivendo... Vou até tomar uma aguinha. Toma uma água, porque podemos estar vivendo... Pra gente é complicado, porque a gente tá dentro do momento histórico. Mas no futuro, a galera pode estar estudando esse momento como se a guerra já começou. A grande guerra. Sim. Porque quando a Segunda Guerra começou, os caras não sabiam que era uma Segunda Grande Guerra Mundial. Não sabia. Aí depois o pessoal analisou, não. Começou aqui, depois foi esses conflitos aqui, e o pode estar acontecendo agora, que esses pequenos não, mas esses conflitos, guerra da Ucrânia, guerra do Irã, tensão na Venezuela, tudo isso criou um ambiente para a China entrar e Rússia entrar e virar uma grande guerra, grandes players. E eu acho que você já tem Estados Unidos já envolvido. Tem Rússia em um e tem Estados Unidos em outra. Para isso se juntar e virar uma coisa mundial, não vejo muita... Não falta muito. Não falta mas muito. Pode haver um catalisador. Parece que os Estados Unidos... Não sei se ele quer adiantar a entrada da China, porque ele sente que a China não está preparada ainda e não quer esperar a China se tá preparada para entrar numa guerra, porque ele tá estrangulando a China com Venezuela e agora Irã. Parece que tá chamando pra briga, não tá não? Na verdade, é aquela história. Quem não conhece... É aquela história não, deixa eu mudar a frase. É aquela situação. Quem não conhece história, tá fadado a repetir os erros do passado. A grande pergunta que a gente faz... O pessoal tá falando, em qual momento o Thanos vai aparecer, né? Tá perto, dá um estalo, né? Ainda bem que a gente tem o Tony Stark aqui pra resolver. Mas ele entregou a própria vida, né, pra resolver. Então, tá disposto, Vilela, a se sacrificar pela humanidade? O pessoal falando que eu tô mais pra Wolverine agora com esse cabelo aqui do que pra Tony Stark. Você é o Tonho Stark. Tonho Stark. Você falou do Wolverine, lembrei do... Você lembra que tinha um lutador, que o apelido dele era Wolverine? Não. Não lembra, não? Meu pai chegou pra mim nessa época e falou, aí, hoje vai ter luta boa, hein, lá no UFC. Eu falei, quem que vai lutar ali? Bomerinho e o americano. Aí eu, Bomerinho? Bomerinho? O que é Bomerinho? Era o Wolverine. Ah! Bomerinho! Bomerinho. Aí tinha o lutador Anthony Pérez. Tá. Aí hoje aquele Antônio Pérez vai lutar também. Ele ia traduzindo. O Bomerinho. O Wolverine, o lutador. Tem um jeitão mesmo de Wolverine. Wolverine da barbinha. Então, Vilela, cara, esse comentário que você fez foi muito interessante. Até me atrapalhou um pouco aqui, porque surgiu umas 10 ideias, né? Eu não tenho nem a caneta para anotar aqui. Mas não precisa não que tá no HD aqui. A grande pergunta para quem quer entender o que está acontecendo. Por que o Japão atacou Pearl Harbor? Entendeu? Você sabe, Homer? Por que, Homer? Fala aí pra gente. Por que o Japão atacou os Estados Unidos lá no Havaí, em Pearl Harbor? Eu não sei. Acho que é porque tava mais próximo deles, né? Não, também, né? Porque tinha ali uma frota naval poderosa americana. Mas o que leva os caras a fazer isso? Sabe por quê? E se entende que foi uma das motivações do Japão para atacar os Estados Unidos? Os Estados Unidos fizeram um embargo de petróleo contra o Japão. Putz, exatamente o que eles estão fazendo com a China agora. Exatamente o que o Vilela acabou de falar. Isso levou o Japão a chegar num problema extremo de desabastecimento de petróleo e falou, cara, vou ter que ir por tudo ou nada, meu irmão. Vamos supor que você está numa floresta e você foi encurralado por um urso. Aí você fala, cara, não tem mais o que fazer. Eu não tenho como andar para frente, para trás, para cima, para baixo. Você fala, cara, vou ter que partir para cima do urso, né? Então o Japão, aconteceu isso com eles. E a história se repete. O Japão atacou os Estados Unidos porque os Estados Unidos fizeram um embargo energético de petróleo contra eles. Os Estados Unidos está fazendo a mesma coisa. E aí, me lembra de uma tonelada de outras coisas que você falou, porque lembra também o problema dos 3 corpos. A ideia era os alienígenas interromperem o desenvolvimento tecnológico humano para quando eles chegarem a gente não ter... Putz, eu não tinha feito essa relação, a mesma coisa, né? Vamos atacar a China. Estados Unidos fez um cálculo que a China... Daqui a tanto tempo vai ter um exército, tá construindo porta-avião, drone, não sei o quê, daqui a um tempo vai suplantar... Vai ficar invencível. Vai ser invencível, até porque os caras têm um exército trocentas vezes maior. De pessoas. Então vamos forçar ela a entrar na guerra antes. Que é o quebra as pernas dele agora. Que aí eu tenho desculpa pra destruir tudo lá. É igual você aquela história, né? Descobrir que o Adolfinho Hitler ia fazer o que ele fez, você elimina ele antes. Lembra que ele tava se afogando e um padre salvou ele, cara? Verdade, cara. Então,
Aí tem aquela história, vamos voltar no tempo, né? E eliminar o Hitler. Imagina uma linha temporal que o padre não salvou, né? Agora você imagina, né? O padre... Esse padre, rapaz, deve ter vivido uma crise existencial ferrenha. Mas depois, é uma história né? parecida com aquela... Eu acho que eu já te contei a história do Monster. É Qual um mangá, Monster? é um mangá. Um mangá japonês Acho que não, cara. que tem um anime também. É um neurocirurgião, o melhor da cidade, eu acho que ele mora na Alemanha. Se chamava Stephen Strange? Não, não. Aí ele namora com a dona do hospital, com a filha da dona do hospital. Chega pra ele uma criança e ele tá operando a criança. Sim. Só que aí chega ao mesmo tempo, um pouquinho depois chega o prefeito da cidade, ou o governador, muito mal, e o dono do hospital fala assim: você não vai operar a criança. Larga a criança. Ele é mais importante. Ele falou: não, desculpa, a criança chegou primeiro. antes e tal, tô aqui. Aqui é Ele a ordem de desobedece, desobedece, morre o prefeito, a criança sobrevive e ele é mandado embora e perde tudo. A filha larga ele e tal. Só que o pior, depois você descobre na história que esse moleque vira o maior serial killer da região e agradece ele por ter salvado a vida dele, cara. Caraca. Então o lance dele é ir atrás desse serial killer aí. Aí o serial killer falou pra ele, só não vou te matar por consideração. Olha lá. Cara, não conhecia essa história não, maneiro, hein? Cara, com certeza vai virar alguma série, algum filme mais pra frente, porque a história é muito boa. Gera essa reflexão existencial, né? E isso que é interessante, cara, porque eu vou fazer uma notinha de rodapé aqui, peço licença pra galera, mas afinal, o nome do programa é Ligando os Pontos, né? O cara chega e fala assim, como é que Deus pode ser bom se ele permite o sofrimento dos inocentes? É a grande questão. Aí você fala assim, cara, às vezes você salva uma pessoa, o cara é o Hitler. Exato. E às vezes você não salva uma pessoa e uma coisa boa acontece em consequência disso. Talvez até pra pessoa que morreu, a gente não sabe exatamente. Cai um avião, você não sabe quem tá no avião. Exato. Na Bíblia... Não que tenha essa relação também. Não, né? claro, mas é pra você saber, pra você fazer... É uma conversa filosófica de filosofia moral. Pra você fazer um juízo de valor, o que é um juízo de valor? Isso é bom ou isso é ruim? Você tá fazendo um juízo do valor daquele fato. Pra você fazer um juízo do juízo de valor perfeito, você teria que ter tempo infinito e conhecimento infinito. Pois é. Pra você falar, eu tenho certeza que isso é bom e eu tenho certeza que isso é ruim. E aí que entra o problema do argumento ateísta contra Deus, usando essa ideia moral, né? De que como é que Deus é bom se ele permite sofrimentos inocentes. Aí a pergunta que filósofos como Alvin Plantinga fazem é: você não tem como ter certeza que Deus não tem algum motivo bom para permitir isso, porque você não tem o conhecimento total de tudo que aconteceria em todas as linhas temporais, entendeu? Então, para você dizer que a coisa é boa ou ruim, você teria que ter esse conhecimento infinito e tempo infinito. Então, só uma pequena reflexão, já que a gente falou que o padre salvou Hitler e você lembrou aí do Monster, né? Mas a gente tá entrando, então, colocando agora essa guerra como a Terceira Guerra e responsável por esse grande reset. Grande reset. Vai resetar tudo. Por quê? Porque, olha só, vamos fazer uma análise... A Segunda Guerra que transformou os Estados Unidos no que ele é, ou a primeira mais a segunda? A segunda consolida, né? Consolida, né? Porque a Primeira Guerra, a grande transformação foi derrubar dois impérios. O Império Turco-Otomano e o Império Austro-Húngaro. Esses dois impérios acabaram na Primeira Guerra. Isso abre margem para que os Estados Unidos comecem a crescer. Porque os Estados Unidos, eles estão fora da Europa. E fora da Europa, eles não tiveram guerra no continente, no seu território. Então eles mandam os aviões, mandam equipamento e volta, tanto na primeira quanto na segunda, apesar de que quem estuda história sabe que alguns balões explosivos foram lançados do Japão para os Estados Unidos, né? Os caras estavam na Califórnia, vinha voando um balãozinho lá do Japão e começava a explodir. Né? Mas o efeito é mínimo, né? Efeito pequeno. E também os americanos fizeram uma sacanagem com os japoneses, porque teve campo de concentração de japonês nos Estados Unidos. Sério? Durante a Segunda Guerra Mundial. É mesmo? Teve. Então, assim, a gente não pode esquecer que a Segunda Guerra Mundial você tinha Rússia junto com os Estados Unidos e do outro lado você tinha o Japão, a Alemanha e a Itália, né? Então, italiano ficou mal visto, alemão também, japonês. Os caras meteram o japonês em campo de concentração nos Estados Unidos. Crise energética e petróleo caro, o que eles estão fazendo? Eles estão forçando a transição mais rápida. Transição energética. Ou seja, a guerra fechando ali o Estreito de Hormuz faz o preço do petróleo ir lá em cima,
Agora, antes de vir para cá, eu tava vendo uma conversa na... Chegou a 120, baixou para 80, subiu para 90, tá quanto agora? Cara, não sei. Aí depois dá uma olhada o preço do barril de petróleo. Toda hora que eu falo tá tanto, ele já mudou, aí é fogo, né? O Irã falou que vai fazer chegar a 200. Então, aí eu tava vendo uma entrevista... Estão bombardeando, depois eu mandei uma imagem. Estão explodindo. Dubai, meteram o míssil do Dubai. Não, entre 92 e 93,80. Que já é bem salgado, né? Aí o que acontece? Os caras, como o Irã falou que vai chegar a $200 o barril, aí a entrevistadora perguntou lá pro especialista na Al Jazeera em inglês, que é aquela emissora do Catar. Qual é o impacto, né? Qual é a novidade da gente ter um petróleo a $200? Aí ele, claro que a novidade nunca aconteceu. Assim? Sabe qual é a novidade? É que é uma novidade, nunca aconteceu. Novidade porque é novidade. Então assim, cara, quando a gente tem coisas que nunca aconteceram, dependendo do impacto dela, ela é classificada lá como um cisne escuro, que é aquela coisa que pega todo mundo de surpresa, tem um impacto gigante na economia, na tecnologia, na guerra, e depois que passa, todo mundo fala, eu já sabia, era óbvio, né? Essa é a teoria do cisne negro lá do Nassim Taleb, né? No livro, né, acho que é a teoria do cisne negro, alguma coisa assim, que escreveu também o Antifrágil, né? É um cara meio nojento, eu acho ele metido pra caramba, mas o livro é interessante. Então, preço do petróleo vai lá em cima, gasolina e energia, tudo fica mais caro no mundo inteiro. Isso pressiona os governos e as empresas a arrumar outra solução. Imagina, Vilela, que o Homer, de repente, chega aqui e fala, quero um aumento. Aí ele fica mais caro. Daqui a pouco ele fala, quero um aumento. Daqui a pouco... Aí você fala, vou começar a pensar num substituto por Homer. Não é não? É o que está acontecendo com o petróleo. O petróleo pode ficar tão caro que o mundo vai ter que falar, não dá mais para usar petróleo, meu irmão. A gente vai ter que usar outra parada. E é isso que o grande reset quer. Ele quer que o petróleo fique insustentável para o mundo fazer essa transição. Mas não é o mundo que vai fazer a transição, é o povão. O povão vai ficar sem petróleo e sem energia e as elites vão usar o petróleo todo para alimentar os data centers. Você está entendendo a ideia? É uma jogada de convencer a população que é bom a gente jogar toda a energia para os data centers e convencer a população que a melhor coisa para eles é ficar com energia eólica e fotovoltaica. Só que aí os caras vão lá, escurecem a atmosfera e ferra com tudo, né? Que aí cadê a energia fotovoltaica, né? E a ideia é essa, então. Petróleo muito alto favorece o grande reset, porque o grande reset quer o Green New Deal, o novo acordo verde, né? A mudança da matriz energética para uma matriz renovável e sustentável. Então, isso pressiona o governo e as empresas a acelerar essa saída do petróleo, sair do carvão também, sair do gás natural, e investir pesado nos renováveis, no hidrogênio, nas baterias, exatamente o que o grande reset quer reconstruir o mundo melhor, né, com uma pegada de carbono baixa. Então, se você entende o nível de perigo para as liberdades que o grande reset traz, essa guerra está favorecendo o aceleramento desse processo de concentração de poder e concentração de renda. Mas aí não seria bom para a China, que está mais adiantada na matriz... Nessa transição? Na matriz elétrica? Então, a China está investindo pesadamente nessa transição, porque ela sabe que depender do petróleo é uma arma ocidental contra ela, como está acontecendo agora, mas eles não conseguiram fazer isso ainda. Está naquela teoria lá do problema dos 3 corpos. Eles não chegaram no ponto de falar, aí petróleo... Não preciso mais de você. Foi bom enquanto durou, adeus. Não, eles são muito dependentes do petróleo ainda. Então tá dando um prejuízo terrível, tá? Outra coisa que essa crise global agora ajuda. É bom para a Rússia, né? Porque aí ela volta a vender mais petróleo para a China, ou não tem nada a ver? Então, aqui tem um problema, porque agora a Rússia tá, por incrível que pareça, mais próxima dos Estados Unidos que da China. Por quê? O Putin está falando, eu quero fazer aliança com a Europa, eu quero ajudar os Estados Unidos a vencer os seus problemas, porque nós estamos vendo aquilo que é chamado de Kissinger invertido. Porque o Henry Kissinger, nos anos 70, ele inventou uma ideia de fortalecer a China para combater a Rússia. Agora é o Kissinger invertido, é fortalecer a Rússia para combater a China. Cara. Então a Rússia está se alinhando com os Estados Unidos e fazendo uma frente contra a China, por incrível que isso pareça. Por incrível que isso possa parecer. Então, é claro que Putin, ele enxerga nisso uma vantagem.
Não porque ele vai vender mais petróleo para a Rússia, mas talvez ele fazer mais alianças com o Ocidente. E conseguiu o que quer, né? Conseguiu o que quer, obviamente, né? Inclusive o Donald Trump ontem teve uma conversa de 1 hora de duração no telefone com Putin. Ah, é? E eles falaram sobre a guerra no Irã e a guerra na Ucrânia também. Ele estava acusando a Rússia de ajudar a localizar os alvos americanos e ajudando o Irã. Passando informação privilegiada, né? É. Mas, ó, aqui, na minha singela e humilde opinião, Tudo isso é pra briga pro de povo comadre. também, Esses dois aí são chapa quentíssima. Também acho. Tem uma coisa que desaparece da internet, que é o forte vínculo de Donald Trump com a Rússia. Donald Trump novo, você vê fotos dele lá na União Soviética, fazendo negócio com os russos. O Trump é antigo já nessa aliança com o russo, entendeu? Esse cara é igual o Forrest Gump, meu irmão. Esse cara já fez tudo que você duvida, ele já fez. A história dele é estranhíssima. Se você quiser ver um pouco dessa história, eu já indiquei. Veja a série do Roy Cohn, que era o advogado dele, que foi o mentor dele, e o filme O Aprendiz, que apesar de ser uma obra de ficção, tem inspiração em fatos reais, vai te ajudar a ter uma base de como Trump sai do... Ali, ó. Essa amizade aí, meu irmão, vai muito além do que você pode imaginar.